Apocalipse ele é tremendo e ele não é impossível, difícil, assim. Eu chamo ele de um livro difícil. Se você tem as chaves corretas, eu não acho ele difícil. Não acho o Apocalipse difícil. Agora, se você não tem essas chaves, aí sim, vira um bicho de 7 cabeças. Uma besta. Uma besta de 7 cabeças. Né? Samuel, haverá uma guerra final. Mesmo os que lutarem ao lado de Deus, já com corpos transformados, podem morrer nessa guerra. Não morreremos. Não haverá perdas. Porque aí a gente vai vir assim, de virar, a gente vai ressuscitar, estar em corpos de glória. E aquilo que a Escritura fala, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, alude ao mundo físico e principalmente templo lembra que templo é corpo, né? Principalmente ao mundo espiritual, onde os nossos corpos de glória, já no mundo celestial, estarão a todo poder, tá? E os corpos dos demônios, eles estão perdendo o poder deles. Você percebe que o mundo espiritual ele é uma grande guerra de energia, né? Essa batalha por energia, ela está conectada porque eles não estão mais ligados à fonte que é Deus. Deus ele entrega a energia, poderes, os seres administram, e aí a cada Shabat cíclico no multiverso, ele vem, e aí os seres retornam para ele, o adoram, e ele vai distribuir novos galardões, etc. Tá? Já esses seres, eles não têm isso, eles estão desconectados da fonte, por isso eles acabam se alimentando de nós. Então, os corpos deles são muito mais fracos. O que eles têm é uma grande quantidade de seres. Há muitos seres que se perderam e eles buscaram se multiplicar de uma maneira artificial. Tá? Só que não vencerão. Não haverá perdas do mundo. Aqueles que já forem salvos e ressurretos, a gente vai esmiuçar, estraçalhar esses caras. É como, em outras palavras, o poder de Deus é muito maior e seria a mesma coisa que, vou dar um exemplo bobo aí, sei lá, igual aquele irmão mais velho que brinca com o irmãozinho mais novo, que ele é pequenininho lá e às vezes eles vêm brincar de lutinha com a gente, sabe? A gente vai estraçalhar todos esses caras. Entendeu? Vai ser como aqueles filmes, literalmente, onde os seres eles têm um tipo de nível muito maior. Mesma coisa que você pegar um jogo de videogame, onde o seu personagem ali, ele tá no final do jogo, sabe aqueles personagens que vão juntando poderes lá e habilidades, etc. Imagina o seu personagem no máximo e você simplesmente ir lá para a primeira fase e jogar tudo de novo. Quase tipo imortal. É isso. Tá? Só mas você poderia esclarecer por que nós somos poupados do arrasto da cauda da serpente? Como assim? Na verdade, nós não fomos poupados de quando a serpente arrastou. Nós falhamos e aqui estamos passando por uma prova. Né? Iríamos nascer ali no paraíso, mas já estávamos em teste. Né? Ficou em xeque. Não fomos. Agora, você diz assim, em termos de. Porque não fomos colocados como culpados totalmente, em termos de. Como se fôssemos demônios. Isso é pelo fato de que os demônios, Satanás, os demônios, eles pecaram contra o Espírito Santo de uma maneira muito terrível. Que eu não gosto de comentar nas lives, mas porque existe uma literalização muito forte na Bíblia, mas para algumas pessoas é difícil elas compreenderem. Mas eles pecaram contra a Ruach HaKodesh. E eu vou dar um exemplo simples, tá? Eu acho que eu já dei esse exemplo, mas quem puder compreender, beleza, eu não vou dar detalhes. Imagine você, um pai. Então isso eu dei no grupo privado lá pro pessoal. Você tem lá, por exemplo, 100 filhos. Vou dar um exemplo só hipotético para vocês compreenderem, tá? E aí, você tem a sua esposa, você tem seus filhos, e cada um, os dois filhos mais velhos, por exemplo, estão ali, e eles terão sua esposa, vão ter sua vida e etc. E aí, imagine que um desses se volte contra você como pai, queira, em outras palavras, roubar a tua, ou seja, ficar com a própria mãe, tá? Tirar a tua esposa,
matar aquele que é o seu filho também, que faz toda a tua vontade, e a todos os outros irmãos, aqueles que concordam com ele fica com eles, e os outros que não concordarem, ele vai simplesmente matar. Todos os irmãos dele. Então você vai perder seus filhos, aquele filho que faz toda a vontade, que se esforça para você, vai perder a sua esposa. Compreendem? Estou colocando aqui, ó, em parábola aqui para vocês. Então, esse cara, e aí você fala para ele, você vai fazer isso, e esse cara, ele te odeia, ele quer matar e ele quer tomar o seu lugar. Sendo que você fez de tudo, o ama, deu poder a ele, ele tem tudo, não lhe falta nada. E ele simplesmente se voltou contra você. Apregou aos outros que você é mau, né, que está corrompendo todas as coisas. E aí ele está matando seus outros filhos. O que você vai fazer? Você tem que fazer o quê? Vai falar assim, eu vou ficar aqui neutro. Não. Você vai ter que pôr um limite nisso. E você simplesmente vai ter que, não só um limite, e você não vai colocar de uma maneira tirana, onde você vai pegá-lo e do nada vai matá-lo. Deus, ele é muito justo, que ele é tão incrível, que ele está expondo isso para todos, tá? Para toda a criação celestial, a ponto de que todos venham e contemplem o que está acontecendo e percebam o quão Satanás ele é mau, o quão ele é injusto, o quão ele está errado naquilo, e que Deus, ele não é um tirano, ele não é, né, ele deu essa forma genuína de que nós pudéssemos escolher entre o bem e o mal, não está cometendo injustiça, todos, e ainda vai proporcionar que alguns possam julgar aqueles que foram maus contra eles, inclusive. Tudo isso será exposto e será colocado diante de todos. Quando Satanás e a besta forem jogados no lago de fogo, tudo isso será mediante a toda a criação, vendo a justiça divina e o porquê daquilo. O grande porquê a gente já está observando aqui na Terra. Olha o governo dele. Em outras palavras, aqueles que falharam, Deus está permitindo o próprio mundo para mostrar assim, vocês não me querem como governante. Então, olha como é o governo de Satanás. Olha como é o mundo de Satanás. Compreendem isso? Isso é muito profundo vocês compreenderem, tá? Por favor, fale sobre as crianças. Elas também passaram pelo Apocalipse. Todas as crianças, elas têm o seu julgamento tanto no ventre da mãe, tá? Assim como, mesmo quando ela já também sai do ventre e está aqui em vai ter seu grau, né, de amadurecimento, mas no ventre da mãe, a criança, ela já passou por um tipo de filtro também. Tá? Então, muitos desses seres, eles vão ser salvos. Agora, é possível que alguns não sejam salvos? Sim. Quando a gente, por exemplo, observa Esaú, ele, já desde o ventre, Deus já observava quem ele era. Esaú é uma versão corrompida de Jacó, que se torna semente maligna, né? E é interessante que já no ventre Deus ele já sabe que ele é mau e maligno e não tem chance. Existem, né, entre essas crianças são más e tal. É dito por vários que possuem experiências de EQM algo interessante. Eu não compreendo que esses seres são bebês, criancinhas, mas em estatura. Isso é interessante. A estatura, ela significa energia. Uma pessoa, quanto maior a estatura ela tem ali um tipo de energia, de corpo, de dimensão. Então, o que acontece? Quando você observa que esses, em seu teste, foram e Deus, os salvou e os leva para as regiões celestiais, você observa, eu já vi muitos relatos de EQM, que são observadas pessoas mais pequenas, como se fossem crianças, assim. E não bebezinho, mas pessoas como se fossem aparentemente de 10 anos e tal. Provavelmente são pessoas que, em seu teste, não chegaram, inclusive, a amadurecer aqui completamente, mas foram aceitas. Deus, ele é justo em todo o seu tempo de avaliação, e no mundo celestial, elas possuem menos energia, uma hierarquia menor ali, todo um conhecimento, mas elas vão se desenvolver e vão crescer. Perceba que quanto maior a hierarquia dos seres no mundo celestial, maior é o tamanho deles também. O grande exemplo é o tamanho do Criador. Nenhum ser do tamanho do Criador. Compreendem isso? Da mesma maneira, ele também pode se fazer pequeno, né? Mas assim,
Deus ele é muito, muito, muito... Estamos dentro do corpo dele, né? Os universos, os multiversos estão dentro do corpo do Eterno. Então imagine qual é o tamanho dele. Mas a gente percebe que esses anjos grandes, etc. Adão era muito grande porque tinha uma hierarquia grande. Então Jesus também é gigantesco. Só que ele se faz menor ali para a gente poder acessá-lo, né? Mas é interessante que essas crianças, então, com certeza, no mundo celestial, elas são ali, digamos, vamos chamar de meninos, tem menos, assim, talvez, um crescimento, informação, mas vão aprender e vão crescer, vão adquirir um amadurecimento, etc. Todos nós vamos. Cada um de nós possui isso e a gente vai crescer, tá bom? Os da tribo de Judá serão levados primeiro para que sejamos glorificados, e temos ao lado dos anjos. Provavelmente, aquela ordem das tribos está ligada a uma posicionamento de exército, tá? Onde alguns, em específico, são levados primeiro, porque Jesus ele é da tribo de Judá. Quando ele vier pelo portal, né, do leste, onde no fim dos tempos vai ter uma inversão, tá? Jesus ele vem ali, primeiro vem os levitas e aí vem Jesus, né? Os levitas por quê? Eu ainda não, eu nem peguei aqui para não ficar muito grande, mas está ligado a uma passagem passagem de Crônicas, onde está codificado ali o fim dos tempos, e esse fim dos tempos ligado à tribo os Meraritas, tá? Desculpa. Onde eles eram porteiros, os levitas porteiros. E há uma conexão depois, onde existem o local, os levitas que virão primeiro, e a esses que abrem os portões. Isso é muito, muito interessante. A Bíblia, toda a passagem da Bíblia, onde menciona que há uma guerra, e aí, por exemplo, os filhos de Merari vão primeiro e iniciam e começam a cantar tal, e eles eram porteiros, significa que no mundo celestial esses porteiros virão, abrirão, e aí Jesus vem, né? Então ele vem com a tribo de Judá. Por isso que você percebe que na colheita é levada primeiro essa tribo, porque são os que depois virão já à frente com Jesus. Benjamim, ele vai por último, porque na batalha eles vêm por trás, né? Eles vão dar a volta ali sobre os inimigos. É exatamente tudo que está na Bíblia está já codificado no mundo celestial. Isso é tremendo, né? Então, a gente compreende que tudo ali tem um porquê. E é interessante que Judá está ligado ao leste, né? E por isso que ele vem primeiro, porque Jesus ele vem dessa região, né? Então, só que haverá uma inversão. O oeste significa o futuro. Na inversão magnética, o leste vira oeste, né? Ou seja, o leste vai estar na região que é o oeste, que é o futuro. Jesus vem do futuro. Isso é tremendo. E o norte vira sul e o sul vira norte. Tá? E aí está ligado ao centro-norte da Terra, Polaris, tá? Onde ela vai... O céu, firmamente, se rasga como um circuito, tá? Se rasga como uma aliança, exatamente na faixa que nós chamamos de Via Láctea. A Via Láctea não é uma espiral. Tem gente até, às vezes, pega... Eu sei que às vezes a pessoa faz por ignorância, pega a imagem da espiral da Via Láctea, que é uma imagem criada pela NASA ali, é uma imagem falsa, é um desenho, né? E a Via Láctea ela é um círculo, tá? Ela é um círculo do firmamento. O firmamento está aqui, ele foi rachado de fora a fora e Deus cicatrizou esse firmamento. Só que isso aí vai rachar novamente, e a Polaris é o centro-norte, onde Deus, a Nova Jerusalém, ela estará o portal ali da Nova Jerusalém aberto, ela ficará assim no norte, na Polaris, e todos os seres vão começar a ser recolhidos, e o firmamento ele será retirado, vai ser arrancado, igual o Apocalipse diz, vai ser como vai ser recolhido, sabe, ele vai ser aberto, tá? E aí é de fora a fora, porque o portal principal é o caminho do Sol no Equador. O que é o Equador, Samuel? O Equador, ele é a polaridade do círculo da Terra, onde ele é o limiar entre a polaridade do centro do ímã, do círculo da Terra, com a borda. A Polaris é o meio da Terra, então simplesmente o Equador ele é o que separa o ponto positivo do negativo, sul do norte. Simples assim. Tá? Então, esse é o ponto principal que conecta todas as linhas da Terra ali. Né? Por isso que sempre fala, né, do Oriente, do Ocidente, né, porque essa
é a linha onde o tabernáculo também estava aberto, né? O tabernáculo Judá fica ligado ao leste, né? Onde o sol nasce, que em hebraico está ligado a Kedem, que significa passado, mundo passado, ou seja, pré-existência, né? Samuel, você crê que os anjos orientem, instruem os bebês até 1 ano de idade? É possível sim, porque a princípio, daí quando você nasce, você acaba tendo que fazer uma espécie de download, né, de informações. E as crianças, elas são muito sensíveis, tá, para as questões espirituais, porque elas tá recém aberto ali o mundo espiritual, tá? Por isso que tem crianças que comentam. Eu já vi várias que os pais acham que é um sonho, né? Mas elas falam: eu me lembro que eu estava num lugar e eu vim aqui para baixo. Né? Já vi várias falando, porque Deus já tem mostrado isso, revelado ainda para elas, e elas ficam um pouquinho de memória das coisas, né? De que nós chegamos aqui. Jesus, nosso sumo sacerdote, com certeza, nosso sumo sacerdote de toda a glória. Obrigado, Jesus, por tudo que fizeste por nós. Samuel, quais os argumentos que defendem que Moisés é uma das duas testemunhas? Que ocorre que eles fazem essa defesa observando que Moisés ele realizou algumas coisas mencionadas ali no Apocalipse, como por exemplo, água em sangue, né? E aí eles acham que é Moisés. Só que Moisés, a Bíblia ela deixa bem claro que ele morre, né? E já no caso de Elias e Enoque, eles são recolhidos para o mundo atemporal, porque eles ainda precisam continuar sua missão. Elias no redemoinho, e Enoque levado também, né? E quando você soma a cultura hebraica, e ainda existe um apócrifo muito, muito importante chamado Apocalipse de Elias, onde ele confirma também que é Enoque e Elias, então você consegue compreender que não é Moisés, mas ele morreu e a etapa dele já foi feita. Acabou. Então não é Moisés. E aí alguns vão falar assim, mas por que são semelhantes as coisas que Moisés ou outros fizeram? Porque eles são 7 espíritos de Deus. Moisés é um dos 7 espíritos de Deus, e eles têm um nível de poderes, de realizações, de manipulação da matéria e das coisas aqui desse mundo muito semelhantes. Né? Eles são de hierarquias iguais. Né? São 7 espíritos, são o mesmo nível. Então é por isso que alguns acham que é Moisés, mas no caso não é Moisés. Moisés ele encerrou a missão dele que ele ia fazer. Samuel, o que acontece com as águas do firmamento? O pessoal fala sobre as águas, né, que estão fora do firmamento. É muito lindo e muito incrível. A água é diamagnética. Isso eu lembro quando eu meditando nas coisas de Deus, e Deus ele vai falando na tua mente. Isso é coisa que eu não... Né? A água ela é diamagnética, ou seja, o eletromagnetismo ele repele a água. Jesus, quando ele vier, ele vem com um cetro. Tá? Com um cetro. Esse cetro é um tipo de ferramenta no mundo celestial poderosíssima, fortíssima e completamente eletromagnética. E exatamente como Moisés, a gente está falando de Moisés, vem a calhar, Moisés ele tinha aquele o cajado, né? Onde Deus ele fala claramente, observe que Deus ele atuava por tecnologias. Então ele fala assim, aponte para o mar, então fala sobre o vento, né? E fala que quando ele aponta, por que ele aponta? Porque aquilo trazia um tipo de poder e alteração do campo e das coisas locais ali. Então o mar começa a se abrir, a água começa a ser repelida pelo magnetismo. Tá? Como a água é diamagnética, então ela começa a ser repelida. Imagine o poder daquilo que é de Jesus, onde a gente não vai ficar nadando, né? Mas ele vai romper o firmamento com o próprio cetro dele, porque ele é o que tem poder sobre quebrar o firmamento. E aí, com esse poder, as águas estarão abertas para nós passarmos desta terra para a nova terra, para a nova Jerusalém. Olha que lindo isso. O que aconteceu ali com Moisés e o povo sendo levado para a nova terra, né, para uma outra terra, a terra prometida. No caso lá, eles ainda iam passar por outros processos, mas é a terra prometida que já alude a que nós iremos para o quê? A nova Jerusalém, para o paraíso, que hoje a gente chama de terceiro céu. Né? Por isso que na Bíblia diz lá, eis que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tem gente que está se baseando e falando coisas aí que tem a quarta terra, não sei quanta terra. Não. É só a primeira terra e o primeiro céu. E a Bíblia ela deixa muito claro que isso passa e nós seremos levados para uma nova terra,
onde é ali que a Nova Jerusalém desce na nova terra. Simples assim. Então, diamagneticamente, a água será repelida pelo poder de Jesus, né? Pelo poderoso Rei dos Reis, e nós seremos levados a seco, né? Não vamos, né? E esse não é nenhum grande problema, né? Os anjos não têm problemas com questões de águas e fogo e etc. Mas assim, isso é muito interessante, que até mesmo esse tipo essa questão física, a gente consegue compreender. Se vocês colocarem diamagnetismo, água, ímãs muito fortes, você vai ver que existem até experimentos onde o pessoal pega um ímã lá com quantidade menor de água, um ímã forte, ele vai repelindo e vai abrindo a água, sabe? É muito legal. Dá para você replicar esse tipo de experimento. Samuel, fala sobre a criação de Hillel. Se Lilith foi a mãe dele, o que a Ruach seria? A Ruach não é mãe de Satanás. Lilith foi, mas isso é uma conversa para muitas lives para frente lá para o pessoal do grupo privado. E mesmo lá, às vezes, eu não sei muito assim a estrutura de muitos. Eu acabei não fazendo seleção das pessoas, né? Às vezes tem pessoa que nunca ouviu falar disso, às vezes chega lá no grupo privado, então, mesmo assim, eu vou me contendo, porque às vezes algumas informações podem ser um pouco estranhas ou chocantes para alguns. Mas tudo isso é bíblico, pessoal, é simples. Os céus é uma grande família, tá? Só que quando a gente compreende isso, por causa dos dogmas que nos colocaram, Deus uma espécie de ser barbudão, gordão, sentado num trono, sozinho, não tem ninguém, mas só tem os outros seres que ficam lá só falando, adorando ele, assim, mas de uma maneira completamente meio mecânica, etc. Não é isso. E os anjos ficam só em nuvens lá, sabe? Deitados, né? Não é assim, pessoal. É uma coisa muito mais linda, mais profunda. É algo muito família mesmo. Sabe? Deus é família. Tá? É muito, muito profundo isso. Bom, galera, eu vou já encerrar. Aqui alguém está perguntando sobre o livrinho, né? Sobre a palavra, tá? A palavra do Pai, onde, por isso que eu comentei, né? Para nós, a gente anuncia boas novas, ela é doce como mel, mas para muitos está ligado e vai descer amarga, né? Como fel, tá? Alguém está falando, Samuel, que Deus age sobre as mudanças físicas, como as mulheres que fazem uso de silicone, isso é bem visto para Deus? Olha, eu vou falar sinceramente assim, meu ponto de vista. Tem pessoas que, por exemplo, ela sofre de um câncer de mama e tira ali e quer manter seu corpo normal ali, faz isso, beleza. Agora, eu sou sincero, aquela que às vezes tem seu seio de uma maneira e quer ter ele de outra maneira, maior e não sei o quê, eu acho isso uma vaidade. Eu acho que a pergunta você tem que fazer para Deus, para Jesus. Assim, Jesus, tu estás preocupado com o tamanho do meu seio aqui? Entendeu? É para ele que você tem que fazer a pergunta. Não, eu tô dando uma opinião bem simples que eu vejo que isso é uma vaidade, não vai te trazer benefício, não. É uma vaidade sua que você crê que vai trazer benefício que homens te observem. É pro meu marido. Ok, mas a pessoa pode correr risco, porque está colocando algo no corpo ali, pode correr certos riscos que não teria necessidade. Né? Mas é isso. Alguém pediu precisa de um milagre na vida. Tá, falando em oração, vou orar sim pelo irmão, mas vocês, pessoal, orem pelo canal, tá? Orem pela minha vida, porque isso aqui é um ministério e às vezes tem ataques, tem pessoas que não gostam, mas ao mesmo tempo Deus tem abençoado, tem pessoas que eu quero agradecer, todas as pessoas que oram, que mandam mensagem, pessoas que ofertam, que agradeceram, que todo mundo que faz parte de intercessão, de tudo que da história, desde o início do canal até os dias de hoje, tá? Eu quero agradecer muito, mas nunca deixem de orar, porque é um orando pelo outro. Eu sempre peço a Deus que abençoe os inscritos, tenho muito carinho por vocês, eu imagino que vocês sentem a mesma questão pelo ministério, e nunca deixem de orar, porque assim como tem muita gente que às vezes deseja mal e odeia, e a inveja é uma feitiçaria, tá? Ela é um feitiço, a pessoa ela, né, faz isso. Da mesma maneira, a intercessão
ela é não, feitiço contrário, digamos assim, né? A palavra não seria feitiço, mas seria o poder emanado de maneira contrária, uma mágica contrária, uma tecnologia, né? Contrária, uma forma que Deus ele está atuando. Então eu sempre peço que vocês orem pelo canal, pelo ministério, por tudo, tá bom?